Meus irmãos, eu convido a igreja a abrir no livro do Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Leremos o capítulo inteiro, início ao fim. Diz assim a palavra do Senhor: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo,
E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Assim disse a palavra do Senhor, a qual lemos agora. Essa semana ou este sábado foi um dia de festa, um dia de alegria. Comemoramos e louvamos a Deus em gratidão ao Senhor pelo aniversário da nossa UPA, 50 anos. Tantos motivos para agradecer, para festejar. Há tantos irmãos aqui que já passaram por esta sociedade ou outros que chegaram à igreja e não passaram pela fase de adolescente aqui na igreja. Mas vimos que temos muitos motivos para agradecer a Deus, para louvá-lo, para festejar. E a palavra de Deus, a qual nós lemos, nos apresenta aqui alguns motivos de alegria, ou o tema do sermão desta noite nós podemos chamar de a alegria de Deus na recuperação do perdido. E como Deus se alegra com isso. E como Deus aqui expressa na sua santa palavra, demonstra para nós uma imagem de festa, de alegria, de estarem juntos comemorando e celebrando algo grandioso. E isso é a salvação, aquele que estava perdido e que foi achado por Deus. A palavra de Deus vai nos trazer estas imagens, as imagens daqueles que foram encontrados por Deus. E como Deus se alegra nisso. Deus tem prazer na salvação do perdido. Deus se alegra com isso. Bom, nos versículos 1 e 2, Jesus se aproxima, estava ensinando, possivelmente, e aproximaram-se dele os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E o que acontece? A resposta dessa atitude é que alguns dos fariseus e os escribas, eles dizem: este recebe pecadores e come com eles. Nós vemos que o texto, ou essas três parábolas, que nós conhecemos tanto, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, fazem parte de uma única ou de um único discurso, que estão baseados em um conflito. E é este o conflito, no verso 1 e no verso 2. Os fariseus e os escribas murmuravam porque Jesus se assentava à roda dos pecadores, ou Jesus estava perto deles, ou Jesus deixava com que os pecadores viessem ter com ele, para ouvir, para aprender, ou até mais, Jesus comia com os pecadores. Ele tinha comunhão. Isso é muito importante, que na palavra de Deus nós vemos, por exemplo, aqui no verso 2, Jesus recebe pecadores e come com eles. É uma demonstração de comunhão. E isso, para um mestre da lei, seria algo gravíssimo, porque Jesus estava com homens impuros, homens indignos dos judeus,
ou de estarem próximos dos judeus, não é? Os publicanos, eles eram os coletores de impostos, não é? Homens judeus, mas que serviam aos romanos. Aqueles traidores, vamos dizer assim, eles eram vistos como os traidores dos judeus. Eles exploravam os judeus, o seu próprio povo. E aqui os pecadores eram aqueles homens impuros, que não buscavam a lei do Senhor, que não conheciam a vontade de Deus, que não temiam ao Senhor. Eram esses homens. Eles eram rejeitados pela sociedade judaica, ou por aqueles judeus, aqueles mestres da lei. Enquanto isso, ao ver tudo isso, os fariseus murmuram. Eles reclamam de forma audível que Jesus come com estes homens. Jesus tem comunhão com eles. E então Jesus propõe uma parábola. E é assim que começa a parábola da ovelha perdida, não é? Bom, pensem bem um pouquinho comigo. No Salmo 1, nós vemos que o homem, o servo do Senhor, ele não deve ter comunhão com o ímpio. Ele não deve ter comunhão com o ímpio. E aqui é uma grande diferença. Jesus não está tendo a comunhão de estar junto e fazer o que eles fazem. Jesus está perto desses homens intencionalmente. Ele deixa vir estes homens e ele vai ter com estes homens com uma intenção de anunciar o reino, de anunciar a salvação, de trazer aqueles homens que eram rejeitados pela sociedade para perto, para dentro do povo de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo que há homens, há servos de Deus, há homens eleitos de Deus lá longe. E intencionalmente ele faz isso. Ele não se deixa levar. Pelo contrário, Jesus não tinha pecado. E isso nos ensina um pouquinho a respeito de como nós devemos ter comunhão com um ímpio, com aquele que não teme a Deus. Com sabedoria, de forma intencional, não é? Nós não somos tirados do mundo. Nós estamos no mundo. Não é essa oração na qual Jesus cita, na oração sacerdotal, peço que não os tires do mundo, mas livres do mal. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós vivemos neste mundo, mas nós precisamos saber como nós devemos nos relacionar com o mundo. E Jesus se relacionava de uma forma intencional para influenciar, não para ser influenciado. E é nesse contexto que Jesus tem comunhão com aqueles homens, homens que não temiam a Deus. Ele estava anunciando o reino, né? E então nós entramos na parábola, e as parábolas Jesus ensina por meio de parábolas. Diversas vezes ele ensina através das parábolas, não é? Ele usa contextos sociais ou coisas habituais daquelas pessoas para ensinar. Ele conta histórias relativas ao cotidiano das pessoas que estavam ali possivelmente ouvindo as suas palavras ou o seu ensino, para poder assim ensinar. Mas veja que, se você estiver atento, a parábola da ovelha perdida não é exclusivo do livro de Lucas. Jesus já havia usado, ou nós temos o relato também no Evangelho segundo Mateus. Porém, com objetivos diferentes, e essa é uma característica das parábolas. Ela pode ser usada para diferentes contextos. Lá em Mateus, Jesus usa a parábola da ovelha perdida para instruir os seus discípulos e dizer como eles deveriam cuidar do rebanho de Deus. Não é? E muitas vezes nós usamos, não é? O pastor, como o pastor, qual é um dos papéis do pastor? Ele vai atrás da ovelha, ele cuida da ovelha, não é? Mas nesse contexto, Jesus não fala aos seus discípulos, ele aponta para os escribas e os fariseus. Ele quer dizer, ele está usando uma mesma parábola para ensinar uma outra verdade, para aplicar essa história, esta parábola a outra verdade. E ele inicia, então, o seu texto,
Não é? Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual entre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar da que se perdeu até encontrá-la? Não é? Veja que ele já começa, então lhe propôs uma parábola. É uma resposta em meio ao conflito. E nós vemos isso também na parábola da dracma perdida, lá no verso 8. Ou qual a mulher? Olha como ele começa. Ou qual a mulher? Ninguém começa um texto assim, não é? O que ele está perdendo? Do que ele está falando? Não é? Isso tem uma continuidade, isso tem um fluxo. E no verso 11 a gente vê, continuou. Jesus está dizendo um só discurso, ele está montando um só discurso em relação a isso. Aí a gente vê algo muito semelhante nessas parábolas. Por exemplo, nós vemos aqui primeiro que há uma progressão. Primeiro, nós temos aqui 100 ovelhas, a imagem de uma ovelha que se perde e 99 que continuam no aprisco ou que continuam sob o controle do pastor. Depois nós vemos a ideia da dracma. Uma dracma se perde para 10. E depois nós temos do filho, ou dos filhos, 2 filhos e um pai. Há uma progressão, isso é intencional. O texto ele segue dessa maneira, é um único discurso. A gente vê necessidade de arrependimento, a ideia de encontrar o perdido, não é? E a imagem do homem, não é? Que é importantíssimo. Jesus não está falando de ovelhas, Jesus não está falando de moedas, Jesus está falando de homens. E ele encontra esse clímax, o ponto alto do seu discurso, na parábola do filho pródigo, na qual nós conhecemos como parábola do filho pródigo. Quando ele entra e ele deixa bem claro do que ele está falando. Ele está confrontando, ele está ensinando aos fariseus e aos escribas, e também àqueles que estavam por perto, aos publicanos e pecadores. Primeiro, a primeira parábola vai falar de uma ovelha que se perde, não é? E ele diz, qual dentre vós é o homem que possui 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, não é? A imagem do pastor que vai, que se preocupa. Ele não está enfatizando o valor que as 99 ovelhas têm, mas ele está enfatizando aqui aquela ovelha que se perdeu. E como ela é preciosa a Deus, e como ela é preciosa ao pastor, e como ele se regozija, ou como ele se alegra, quando ele a encontra e a coloca sobre os ombros. E ele a traz de volta para o rebanho. É uma ovelha que havia sido perdida, ela havia sido dispersa, e que agora o pastor vai ter com ela, coloca-a sobre os ombros e volta para junto das outras. E então nós temos, indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui a imagem de alegria, de exultação, não é? E a ideia é que alegrai-vos comigo. Ele ajunta os seus amigos e diz, alegrai-vos comigo. É uma imagem de festa, de alegria. Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei aquele que eu estava procurando. O pastor tem prazer em encontrar a ovelha, e ele quer reunir todos os seus amigos para festejar, para se alegrar com ele. É um chamado, alegrai-vos comigo, venham comigo. No verso 7, a ideia que traz é que parece que não há importância para aqueles que se perdem. Mas não é isso, como eu disse, a ênfase está naquele que se perdeu e foi achado, como nós vemos. Há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele não está falando que não há júbilo no céu para aqueles que não necessitam de arrependimento. Ele está falando que há maior júbilo, a maior alegria
quando um filho, quando uma ovelha é encontrada, quando um servo, quando um eleito de Deus é encontrado. A maior alegria. E ele não está desprezando aqueles que não necessitam de arrependimento, ele está dando ênfase naquele que foi encontrado. Não é que os homens não precisam, é que nós não precisamos de arrependimento, meus irmãos. Não é isso que o texto diz. Ele está fazendo referência àquele que foi perdido. O próprio desenvolvimento do texto vai mostrar para a gente que até mesmo aquele que não precisa de arrependimento, ou melhor, aquele que não se perdeu pelo caminho, ele precisa de arrependimento. Aquele que continua na casa do Pai, ele precisa de arrependimento. A próxima parábola, a dracma perdida. O qual, agora, veja, primeiro ele se dirige aos homens, não é? Qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas, ele perde a sua ovelha? Agora ele se dirige a uma mulher, a imagem de uma mulher. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Agora a imagem, o contexto que a parábola tem. Jesus está falando para todos, para várias pessoas. E agora ele usa um exemplo de uma mulher que perde uma dracma, uma moeda de prata grega, que tinha um valor aproximadamente de um dia de trabalho. Ou seja, aquela mulher ela tinha ao equivalente a 10 dias de trabalho. E ela perde um dia de trabalho. Quanto é o salário mínimo? Você pode fazer a conta. Ela perde este dia de trabalho e ela vai atrás, ela procura. A imagem é de uma casa escura, que possivelmente não tinha janelas. O chão era um chão de pedra ou de barro e dificilmente ela iria encontrar. Então ela acende uma candeia. Vocês sabem o que é candeia? Sabem o que é uma candeia? É como uma lamparina, né? Os mais antigos sabem, né? Uma lamparina que você acende com fogo um pedaço de pano e a base dele é de óleo e ele queima esse óleo. E ele tem um papel de iluminar, de acender, um papel de uma lanterna. E ela procura, ela se dedica e ela se alegra quando ela encontra a sua moeda. E qual é a próxima atitude dela? É reunir as amigas. Ela reúne as suas amigas vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora a imagem, novamente, antes o homem reuniu os seus amigos, agora ela reúne as suas amigas e ela se alegra, ela se regozija e ela diz: alegrai-vos, alegrai-vos. Não é um chamado, é uma ideia de ordem. Ei, alegrai-vos comigo, venham se alegrar comigo, porque eu achei a moeda que eu havia perdido. E a conclusão da parábola é: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Um pecador que se arrepende. No verso 7 nós vemos o arrependimento e no verso 10 novamente o arrependimento, a alegria pela mudança, pela transformação que há no pecador. É uma mudança, a ideia de arrependimento é uma transformação, é uma mudança de mente, uma mudança de visão, de vida, de coração, do seu íntimo, do seu ser, a forma de enxergar a vida, de viver. Há uma transformação no homem. É isso que Cristo está enfatizando, uma transformação que somente Deus pode fazer. Ao resgatar o pecador, ao ir até a sua ovelha, aquele que estava perdido no campo, ou também aquele que é encontrado dentro da própria casa. A alegria, a festa por aqueles que se arrependem. Não é? A ovelha estava no campo, a dracma em casa. Porém, as duas, nós vemos o resultado, é o arrependimento que há e a alegria de Deus por aquilo
pelo arrependimento do pecador. Grande alegria de Deus. Entramos aqui na parábola do filho pródigo e nós vemos como o amor de Deus se demonstra a nós. Como de forma mais prática e mais clara esse amor de Deus se mostra. Se nós vimos que não há como alguém ser encontrado, ou melhor, alguma ovelha encontrar o seu pastor, ou a moeda encontrar a mulher, expressando a ideia de que Deus é que encontra o pecador, Deus é que vai ao encontro, e nós sabemos disso. É através do Espírito, através da obra do Espírito Santo, através da obra de Deus, é que nós podemos nos arrepender, sermos transformados, vivermos uma nova vida. Agora, nós vemos como esse amor, ou como essa obra de Deus em nossas vidas é feita, é demonstrada através dessa parábola. Ele continuou Jesus o seu discurso, e aqui eu queria dividir com vocês duas imagens, como Deus trata do filho mais novo e como Deus trata do filho mais velho. Como o pai cuida do filho mais novo e como o pai cuida do filho mais velho. Há diversas maneiras de falarmos a respeito dessas verdades, mas eu queria trabalhar com os irmãos essas duas formas. Como Deus se relaciona com o filho mais velho e como ele se relaciona com o filho mais novo. Primeiro nós vemos o amor de Deus para com o filho mais novo. Jesus continuou agora com outra história, com outra parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Isso seria uma grande afronta, meus irmãos, para aquele contexto, e hoje também é. Pare para pensar, os pais, se um filho se dirige a você e diz assim: Pai, me dê a parte que me cabe na minha herança. Me dê agora, eu quero agora a minha herança. Eu quero o dinheiro que o Senhor tem. Eu quero os bens do Senhor, eu quero para mim agora. Se já para nós isso soa como algo muito ofensivo, e eu creio que os pais vão concordar com isso, uma afronta de um filho fazer isso com o pai, imagine só naquele período. Naquele período havia muito mais dificuldades, havia muito mais. Existia primeiramente uma ideia de hierarquia. O filho não poderia desonrar o pai, principalmente um filho mais novo. A ideia é que o filho mais velho ficaria com o dobro dos demais filhos, né? E nesse caso o filho mais novo ficaria com apenas 1/3 daquilo que o pai tinha, ou do dinheiro, ou das posses que o pai tinha. E o filho mais novo, aquele que tem menos direito, ele se dirige ao pai. E ele diz essas palavras, uma ideia de exigir mesmo, ou como uma súplica com grande ênfase. Dá-me, ó pai, dá-me a minha parte, dá-me esse dinheiro, dá-me aquilo que é teu. Algum pai em sã consciência faria isso? Algum pai aqui faria e entregaria aos seus filhos aquilo que você tem, aquilo que você construiu, aquilo que você trabalhou e se dedicou para ter? Há algum pai que faça isso? Há um jovem de pouca idade, e aqui alguns comentaristas dizem que ele estava acabando de sair da adolescência. Ele tinha pouca idade, provavelmente 18 anos. Você daria os seus bens aos seus filhos? Bem, o pai dessa parábola, ele o deu. E ele lhes repartiu os haveres, ou seja, o pai entregou a parte que cabia ao filho. O pai poderia ter feito várias coisas. Ele poderia ter negado, confrontado o filho, dito não. Ele poderia ter tentado apaziguar a situação, convencer o filho: não, filho, o que você está fazendo não é prudente, o que você está fazendo não é certo. Ele poderia ter treinado o filho: olha, filho, se você quer os meus bens, eu irei prepará-lo para isso. Vamos
fazer um discipulado com você, eu irei treiná-lo para isso, para como você irá administrar esses bens. Mas não, o que nós temos no texto é que ele deu, o pai repartiu e deu. Ele tinha autoridade para fazer várias coisas, mas ele não usou dessa autoridade. O pai age da maneira mais difícil, ele dá aquilo que o filho pede. Isso é totalmente oposto àquilo que nós pensamos, ou achamos que seja certo, não é? E era isso que Jesus queria causar naqueles homens. Isso é fora da nossa imaginação fazer. Como alguém faria algo desse sentido? Aparentemente isso tem uma ideia de uma atitude permissiva do pai, muito comum em nossos dias, onde o filho pode tudo, onde o centro das vidas dos pais é o filho, onde o que ele quer é regra dentro de casa, mas não é isso que o pai está fazendo. Na verdade, era um meio que o pai estava usando para resgatar o filho, para recuperar, para trazer salvação ao filho. E nós vemos um pouco dessa ideia quando nós falamos de disciplina eclesiástica na igreja, não é? O último ato, o último passo é entregar. É entregar para quê? Para que ele se arrependa. Não para que ele se perca, mas para que ele se arrependa e reconheça os seus maus caminhos e volte para o caminho do Senhor. E é isso que nós estamos vendo. O pai diz, ele entrega. E o que acontece se o filho se perde? Ele se entrega aos prazeres, ele vai para uma terra distante, ele se perde. Ele desperdiça tudo aquilo que o pai o deu. Ele vive de maneira dissoluta, ou de forma dissolutamente, como a Escritura vai dizer. Ou seja, ele esbanja, ele gosta de esbanjar, de mostrar. Ele pega o dinheiro do pai e ele quer se mostrar. Ele quer estar em evidência para o mundo. Ele gasta de uma forma desordenada. Ele gasta mais do que o necessário, ele esbanja. Mas, passado algum tempo, este jovem, ele enfrenta um período de fome. Para onde ele vai, para esse local longe do pai que ele vai, ele enfrenta a fome. Ele passa necessidades das mais básicas. E o que ele faz? Ele se dá ao trabalho, ele vai trabalhar. Já não tenho mais condições de me manter, então ele sai e procura um emprego. E ele encontra um emprego. Mas qual era este emprego? Ele encontra um homem desta terra distante, que o manda para os campos, para cuidar de animais. Não é um animal qualquer, são porcos. São porcos. E nós sabemos bem, aqueles que estão acostumados a ler as Escrituras, que o porco é um animal considerado como imundo. E ele tem que alimentar estes animais. Ele alimenta, esse é o trabalho dele, ele tem que conviver com os animais. É o trabalho mais sujo para um judeu. É um trabalho mais difícil para o judeu encarar. E ele tem que fazer, porque ele não tem outra opção. E ele se entrega a esse trabalho, ele se dedica a esse trabalho. A Escritura vai dizer que ele cobiça a comida do porco. Ele olha com desejo, enquanto ele está alimentando o porco, ele olha para aquela alfarroba, que o texto vai nos dizer, que era a comida dos porcos, e ele deseja com intensidade, ele desejava muito aquilo. Ele estava passando fome. Eu espero que nenhum irmão tenha passado essa experiência, mas deve ser muito difícil quando há fome, não há o que comer na nossa mesa, não é? E era o que ele estava enfrentando, ele estava passando fome, e ele deseja até a comida do porco, não é? E essa alfarroba era muito usada, às vezes o pobre ele tinha que comer essa alfarroba, mas ele era um símbolo de extrema pobreza, era um símbolo de extrema dificuldade, não é? Mas há uma reviravolta em tudo isso. Em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades,
esse filho muda, ele cai em si, ele lembra-se do seu pai. No verso 17, então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. A ideia aqui é muito importante, ele cai em si, ele entende que loucura ele tinha feito, que loucura ele havia vivido ao abandonar os caminhos do pai, ao abandonar a casa do seu pai, e encontrar e esbanjar pelo mundo, em viver no mundo esbanjando prazeres. E ele volta e ele lembra que o seu pai, ele tem trabalhadores, e esses trabalhadores têm fartura de pão. Não falta nada para eles, até mesmo para os servos do pai dele. E ele então reconhece. E ele planeja tudo isso. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Veja, ele começa a planejar: eu vou voltar para o meu pai. E quando eu estiver diante dele, ele vai dizer: Pai, pequei contra o céu. Ele não diz: Pai, eu errei contra o Senhor. As primeiras palavras do filho é: Pai, pequei contra o céu, pequei contra Deus. Pequei contra o Senhor. Ele entende o seu relacionamento com Deus, que é a prioridade das nossas vidas. Ele entende que o primeiro erro ou o pecado, ele está diante de Deus. A nossa transgressão diante do Pai. E ele reconhece isso, ele planeja isso. Ele planeja estar diante do seu Pai e dizer: Senhor, eu pequei contra o céu e diante de ti. Ele reconhece a sua condição. Ele reconhece o seu erro. Ele reconhece aquilo que ele havia feito, aquilo que ele havia errado. E ele parte. Ele parte. No verso 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Né? Então, enquanto ele estava indo, o pai, ele extremamente compadecido ou movido de uma extrema compaixão. Ele não espera, ele não aguarda a vinda do filho, ele vai. Ele vai ter com o filho. Ele não espera que o filho venha e peça desculpas a ele, mas ele vai. E para os estudiosos, isso também seria uma grande afronta à tradição judaica. Um homem de idade se humilhar e ir até alguém correndo. Essa imagem é totalmente fora dos padrões judaicos. De um pai que ele vai receber o seu filho com extrema compaixão e misericórdia. E ele então o filho declara: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconhece o seu erro de tal modo que ele não quer, ele abre mão da sua identidade como filho. Não sou digno, Senhor. Não sou merecedor de ser chamado de teu filho. Não me chame mais assim. Ele reconhece a grandeza do seu erro. Ele entende essa grandeza. Ele entende o peso do seu erro. E ele diz, a resposta do pai, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A ideia de que a resposta do pai foi: você é o meu filho. Ele coloca o anel da família no dedo do filho. Ele veste o filho com as melhores roupas. Ele coloca sandália nos seus pés, demonstrando a ele que ele é o filho, ele é o seu filho amado, e que ele o recebe com grande amor e misericórdia. Ele não é rejeitado,
ele é recebido como filho, mesmo que ele reconheça que não tenha direito de ser filho. O Senhor o recebe. E ele dá uma grande festa, a grande alegria. Nós vemos a imagem do pai que recebe o filho com misericórdia. Mas e o filho que estava? E o filho que não foi? No verso 25 ao 32 vai demonstrar o amor de Deus para com o filho mais velho também. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Uma ideia de festa, de alegria, não é? Eles estavam festejando isso. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Possivelmente ele estava no campo, trabalhando, servindo. E é interessante que o pai chama os seus servos, chama eles para festejar, e o irmão é o único que não estava por perto. Nós não sabemos exatamente o que ele estava fazendo, mas ele chega próximo e ele vê, ele ouve a festa, ele ouve a música, ele vê que há uma festa, eles estão festejando algo, e ele pergunta ao servo do pai: por que essa festa? Por que vocês estão festejando? Por que há tanta alegria nisso tudo? E o servo explicou: o seu irmão voltou, o seu irmão está de volta, ele está aqui e está bem. A reação seria alegria. Meu irmão voltou. Mas não. A resposta dele está no verso 28. Ele se indignou. A ideia é que ele ficou furioso. Ele ficou furioso com aquilo que estava acontecendo, aquilo que ele estava vendo. Ele ficou irado. Ele não só foi indiferente com aquilo, mas ele ficou bravo. Porque estão celebrando a volta do meu irmão, que saiu e levou as posses do meu pai, que levou aquilo que também fazia parte da minha família, gastou tudo, esbanjou, viveu dos prazeres do mundo, e agora volta e meu pai o recebe assim. Essa imagem de ira. Porém, o texto diz no verso 28, o pai procurava conciliá-lo. A reação do pai não foi de confrontação, a palavra do pai não foi de indiferença, mas o texto diz que o pai, ao ver aquilo, ele procurava conciliá-lo. Da mesma forma que o filho mais jovem afrontou seu pai em pedir a herança, em sair da sua casa, o filho mais velho, ele desonra o seu pai ao irar-se, ao demonstrar a sua insatisfação com o retorno do seu irmão. Da mesma maneira que o mais novo errou contra o seu pai, desonrou o seu pai, o mais velho também. Ele também faz isso. E a resposta do pai não foi confrontá-lo, foi tentar conciliá-lo. Da mesma forma, com o filho mais jovem, a reação do pai está além do intelecto humano, de como o homem age com as circunstâncias. Nós não deixaríamos o filho mais novo ir, mas também nós talvez não iríamos tolerar uma afronta desse jeito. O pai, ao invés disso, tenta conciliá-lo. Ele tenta conciliá-lo. Ele pede, a ideia de súplica. O pai suplica ao filho, ele pede ao filho encarecidamente para que ele se reconcilie com o filho mais novo. Eu imagino um homem de mais idade indo a um filho e suplicando a ele:
pedindo a ele, se humilhando a ele, para que ele se reconcilie com o filho mais novo. Ele faz isso. E o texto continua, mas ele respondeu ao seu pai: "Ah, tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado." Aqui a ideia também de confrontação de ênfase. Ele começa, a nossa tradução diz, tantos anos que te sirvo. É a mesma coisa dizer, ouça com atenção a minha argumentação. Ouça bem o que eu tenho a te falar. Ouça o meu argumento. E esse é o argumento do filho. Eu estive todo esse tempo contigo, Senhor. Eu te sirvo. E ele não se vê como um filho, ele se vê como um servo. Diferentemente dos trabalhadores que o pai tinha, que ali é uma ideia de um trabalhador assalariado. A argumentação do filho mais velho é de um escravo. É de um escravo. E que não tem nada. Ele serve ao pai dele como um escravo. Ele não se vê como um filho. Ele não se dirige como um filho. E ele fala, o Senhor nunca me deu sequer um cabrito, que era um animal menor. E o Senhor deu a melhor parte para ele. O Senhor deu a melhor parte para o meu filho mais novo, que errou contra o Senhor. O ponto é que o filho, ele desejava tudo isso, ele desejava um reconhecimento, ele queria também festejar, ele queria uma festa, ele queria um reconhecimento do pai. Mas dentro dessa festa, dentro dessa alegria, não tinha pai. Ele queria tudo aquilo, ou o animal, para festejar com seus amigos. Ele não queria que o pai estivesse presente. Ele não expressa isso. Ele não fala isso. A argumentação dele é essa: para me alegrar com os meus amigos. E o texto termina com as falas do pai. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Não é? Ele diz, essa ideia de estás comigo é que você está sempre comigo. Você nunca saiu do meu lado. Você sempre esteve comigo o tempo todo. O tempo todo. Mas o seu irmão que foi achado também agora é motivo de alegria. A mesma ideia que nós temos lá nas outras parábolas. Daquele que foi perdido. E a festa que há para aquele que foi encontrado por Deus. Deus aqui, diferentemente das outras parábolas, Deus usa as circunstâncias da vida para trazer o perdido. Não é a ideia do pai que vai até ele. A ideia do pai saindo da sua casa, do seu lar, para ir lá buscar o filho. Aqui é a ideia que Deus tem conduzido, tem controlado a história. E por meio de circunstâncias, Deus traz transformação por meio do seu Espírito. E o filho que volta para a casa do pai. Não é? Mas em todas as circunstâncias é necessário que tenha o pai para reconciliar o filho mais velho do filho mais novo. E lá nas duas primeiras parábolas, para trazer, para buscar, para trazer de volta aquele que estava perdido no campo e aquela moeda que está perdida em casa, dentro do lar. Eles deveriam se alegrar, o filho deveria se alegrar, e o pai diz isso a ele. E o texto termina assim, abruptamente.
sem sabermos qual foi a reação do filho mais velho. O que o filho mais velho fez. E isso é natural de algumas passagens bíblicas. É algo para nos trazer reflexão. E era isso que Jesus queria com os fariseus, com os escribas, com os publicanos e os pecadores. Claramente, Jesus estava ensinando a respeito do reino, demonstrando para os fariseus e os publicanos que ele tinha servos, ele tinha filhos eleitos dele longe, e que eles também precisavam ser encontrados. E ele diz também para eles que havia necessidade de ser encontrado os filhos de dentro. E nessa terceira parábola nós vemos a imagem dos escribas e fariseus no filho mais velho, que sempre esteve com o pai. E dos pecadores e publicanos no filho mais novo, que estava lá longe. Não é? E que a alegria deveria ser a reação desses homens da lei. Porque Jesus estava pregando e ensinando e transformando vidas daqueles que eram rejeitados. É assim que o nosso texto começa, com esse grande conflito. E é esse ensino que Jesus traz. Eles deveriam se alegrar com o Pai, pela transformação, pela mudança, pelo arrependimento de homens que eram para a sociedade excluídos. E o texto termina, e eu gostaria de fazer algumas aplicações aos irmãos. A salvação para o perdido eleito de Deus, não é? Como nós não sabemos quem são esses eleitos no campo, assim como as ovelhas que estão, nós pregamos. Quando nós falamos que o homem, ele é aquele que é salvo, o eleito de Deus, no mundo, como que Deus elege, que Deus salva, é obra de Deus, obra dele. Nós não sabemos quem são esses eleitos. Então, a minha reação é não pregar, é não anunciar o Evangelho, porque certamente o crente irá se converter? Não. O nosso papel é pregar a todos. A nossa responsabilidade é ainda maior, porque nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, mas certamente há lá fora aqueles que são eleitos do Senhor e estão perdidos. E por mais que o texto nos mostre a ação de Deus resgatando o perdido, nós vemos na palavra de Deus, através das Escrituras, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E nós somos chamados para anunciar as Escrituras a todos, pois nós não sabemos quem são os eleitos. Nós não sabemos quem são as ovelhas do aprisco do Senhor. Devemos anunciar essas verdades. Devemos anunciar a Cristo e a sua obra maravilhosa de redenção. Veja que Cristo teve comunhão, e como nós vimos, a comunhão que ele teve era intencional. É dessa forma que nós devemos nos relacionar com o mundo. Ao adolescente, ao jovem, ao adulto, à criança, com intencionalidade, sabendo quem nós somos, sabendo que nós somos povo de Deus, filhos do Senhor, temos sabedoria em lidar com os incrédulos, com aqueles que não temem a Deus, com aqueles que não conhecem a verdade, que estão perdidos. Devemos ter sabedoria para lidar com eles. Mas também nós vemos que nós temos comunhão com eles em certo sentido. Nós conhecemos, nós vivemos juntos deles. Nós devemos influenciar essas pessoas. E não sermos influenciados, mas influenciar aqueles que estão perdidos. Nós vemos que a graça de Deus não anula o erro do filho mais velho, do filho mais novo, não é? A graça de Deus não anula o erro dele. Paulo vai argumentar que, por acaso irei pecar para tornar a graça mais abundante? Não. Nós não precisamos pecar para fazer da graça de Deus maior.
Nós não precisamos viver em pecado para valorizar ainda mais a graça de Deus. Pelo contrário, você que está se dedicando a uma vida de santificação, continue perseverando nessa caminhada, na caminhada cristã. Vocês que já estão com o Pai, vocês que já são servos do Senhor, continue perseverantes. Continue perseverantes. Vocês não precisam pecar com o argumento de que irão fazer da graça mais abundante. Ou que eu sou salvo pela graça e eu vou viver minha vida, porque eu sou de Deus. Não é assim a caminhada cristã, a vida cristã não é assim. Nós precisamos de perseverança. Perseverança. E somos privilegiados porque nós já conhecemos o Senhor. Nós não precisamos viver aquilo que o filho mais novo viveu, que tem imagens de serem coisas boas, mas não são. Para você que está na igreja, aquele que conhece o Pai, aquele que é filho do Senhor, não pense que você merece mais o favor de Deus do que seu irmão que foi achado. Eu me incluo nisso, de pensar que nós somos merecedores do favor de Deus, que nós somos merecedores de sermos abençoados constantemente por Deus, de ter algo em troca. Eu vou me dedicar a Deus e Ele vai me dar algo. Ou olhar para as pessoas como pensando que nós já somos mais do que eles. Não caiam nessa armadilha. Você não pode e você não deve pensar que você merece mais de Deus do que o incrédulo. Não pense, não questione a Deus por isso. Não viva a questionar a Deus, mas por que, Senhor? Eu que estou aqui na tua casa te servindo, cantando, te louvando, vindo à igreja, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que viver por isso? E aquele que se converteu, ou aquele que chegou agora, ele pode mais do que eu. Porque o nosso relacionamento com Deus não é por meio de questões meritórias, mas por graça. E nós somos tentados a esquecer disso. Nós nos esquecemos disso, por vezes. Nosso relacionamento com o Pai é graça. Graça. É graça. Nós não somos merecedores de algo a mais. É possível também que haja pessoas na casa do Pai, mas que estão longe do Pai. Assim como o filho mais velho, que esteve constantemente ao lado do Pai, mas que ainda não valorizaram o Pai, não conhecem o Pai, ou então perderam de vista o Pai. Isso é possível e o texto nos mostra isso. Você pode muito bem estar aqui por motivações diferentes, para receber algo, porque alguém que você gosta está aqui, porque o seu pai ou a sua mãe exige que você esteja na igreja, para dizer às pessoas que você faz parte desta igreja, da primeira igreja presbiteriana, para ter um grande nome. Nós temos diversos motivos pecaminosos. Nós devemos ter prazer no Pai. O nosso principal motivo de estarmos aqui na igreja é o Senhor, é louvarmos, é bendizermos o seu nome, é sermos gratos a Ele, é estarmos reunidos aqui no domingo para adorá-lo, com um coração grato, alegre, por aquilo que Ele já fez por nós, por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode me dar, não focado em mim, mas nele. Nele. É por isso que nós estamos aqui.
é o real motivo de estarmos aqui, é o nosso verdadeiro tesouro. O irmão mais velho não reconheceu isso. Ele não entendeu o real valor que o pai tinha, ou ele perdeu isso de vista. Ele perdeu de vista isso. O grande valor que o pai tem para nós. Concluindo, há pelo menos 3 festas, menos para o filho mais velho. A parábola termina sem uma conclusão a respeito do filho mais velho. Ela não apresenta um desfecho. O que será que aconteceu? Será que ele entrou na festa? Será que ele rejeitou entrar na festa? O que o filho mais velho fez? Qual foi a reação dele? As Escrituras deixam isso em aberto para nós, para a nossa reflexão. E é por isso que nós precisamos refletir sobre isso. E você que está aqui hoje, você que veio hoje à casa do Pai, ou para adorá-lo, você tem entendido o grande amor de Deus? Você tem entendido o grande amor de Deus para com o pecador?